Hello girls, hello boys, bem-vindos ao Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente conclui aí uma prova completa da FUNCERN, beleza? Como vocês podem ver aí, uma prova realizada em 2019 nas prefeituras de Apodi e Itaú. Hoje é o terceiro vídeo dessa prova. A gente conclui aí as questões, responde as questões 7, 8, 9 e 10, beleza? Abordando vários conteúdos muito recorrentes em concursos públicos de modo geral, sobretudo muito cobrado pela FUNCERN, beleza? Então se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho mais recorrente. Mais uma vez, boa sorte para todos, boa sorte no concurso aí e simbora galera aos nossos estudos. Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. Simbora galera. Hello girls, hello boys. Então vamos aí à nossa primeira questão do vídeo e sétima questão da prova, beleza? Acompanhe já o enunciado comigo, que diz assim. Questão número 7. Considere o seguinte período. Desde a crise econômica de 2009, a ascensão desacelera. A vírgula nesse período é justificada porque está aqui o uso da vírgula, está aqui a vírgula. Então, por que essa vírgula aqui foi utilizada, né? Vamos aqui trazer o chavinho mais uma vez com a chave da resposta. É claro, como vocês podem ver a partir do enunciado, que essa questão vai cobrar de nós o conhecimento sobre o uso da vírgula e, consequentemente, também um conhecimento sobre análise sintática, beleza? Vamos ver mais? Dominar, o candidato aqui precisaria, né? Dominar as regras de uso da vírgula e conhecer os elementos constituintes do texto. Por que isso, professor? Conhecer os elementos constituintes do texto configura exatamente fazer uma análise sintática. Então, saber como se usa a vírgula passa inevitavelmente pelo conhecimento dos elementos que estão constituindo aquele fragmento onde ocorre a vírgula. Veja, então você tem um determinado fragmento e tem lá o uso da vírgula. Então você vai ter que perceber por que é que aquela vírgula foi utilizada. Então, por exemplo, se você não conhecer um vocativo, né? Se você não perceber que ali naquele fragmento tem um vocativo, você não vai saber que a vírgula é por causa do vocativo. Então, você vai utilizar a vírgula também para separar aposto. Você tem que conhecer o aposto. Você vai utilizar a vírgula para separar as orações adjetivas explicativas. Então você tem que saber o que é uma oração adjetiva explicativa. Você vai utilizar, por exemplo, mais uma vez a vírgula para intercalar o adjunto adverbial quando ele vem deslocado, ou seja, quando ele vem no início da frase. O mesmo ocorre com a oração adverbial. Quando ela vem antes da oração principal, ela também é separada por vírgula. Então, conhecer, né, fazer um bom uso da vírgula passa inevitavelmente por esse conhecimento sintático, de análise sintática, de você perceber no fragmento quem são os elementos que estão naquele texto, beleza? Então vamos aqui fazer uma análise bem rápida para vocês, beleza? Para o vídeo não ficar longo, muito bem. Então a vírgula, que está aqui a vírgula, né? Foi utilizada aqui depois de 2009. Essa vírgula é justificada porque demarca o deslocamento de uma expressão de valor adverbial, demarca o deslocamento de uma expressão de valor adjetivo, separa os trechos com mesma função sintática, separa orações em relação de coordenação. Então, muito bem, gente. Mesmo que você não tivesse entendido, não tivesse dominando aqui o uso da vírgula, atenção para as dicas que eu vou lhe dar agora, beleza? Você tem que ser capaz de perceber, né, como já falei, quem são esses elementos que constituem esse fragmento, né? Esse período é constituído pelo quê? Na medida que eu descubro isso, eu já consigo eliminar algumas alternativas. Preste atenção. Veja o que ele diz aqui, ó, na letra D. Separa orações em relação de coordenação. Quando ele diz isso, ele quer dizer o quê? Que aqui a ascensão desacelera é uma oração e que desde a crise econômica de 2009 é outra oração. Só que, como eu já falei no vídeo anterior, como é que eu reconheço a oração? Através de um verbo. Vejam vocês que nesse fragmento não tem nenhum verbo, né? Se aqui não tem nenhum verbo, isso aqui não pode ser uma oração. Se isso não pode ser uma oração, a vírgula não está separando orações. Então, automaticamente aqui, ó, letra D já estava o quê? Eliminada, beleza? Atenção! Às vezes nós não sabemos de um determinado conteúdo, mas mediante a análise do fragmento e das alternativas, a gente consegue eliminar algumas alternativas aí, beleza? Então, está eliminada aqui a letra D, já aumentou sua chance, beleza? Vamos lá?
Letra C. Separa trechos com mesma função sintática. Professor, o que são trechos com mesma função sintática? São trechos que, como o próprio nome diz, desempenham a mesma função sintática. Vou dar aqui um exemplo oral. Por exemplo, João, Maria e José foram ao shopping. João, Maria e José. Esses três termos, João, Maria e José, eles fazem parte de quê? Do sujeito. Eles constituem, portanto, núcleos de um sujeito composto. Os três aqui, João, Maria e José, estão desempenhando o quê? A mesma função sintática. Então, veja isso aí. Vamos supor que eu digo, Maria gosta de café, chocolate e leite. Maria gosta de café, chocolate e leite. Café, chocolate e leite estão complementando o verbo gostar. Gosta de quê? De café, de chocolate e de leite. Nesse caso aí, essas três palavras funcionam como objeto o quê? Objeto indireto. Os três na mesma função sintática. Então é isso que ocorre. Para ter a mesma função sintática, tem que estar desempenhando o mesmo papel dentro daquele fragmento, beleza? Então a letra C também já estaria eliminada. Porque se ele diz que se uma é oração e outra não é oração, eles não podem estar desempenhando o mesmo papel sintático, beleza? Olha aí. Só uma questão de quê? Uma questão de análise. Não tem a mesma função sintática, porque trata-se de quê? De fragmentos diferentes. Um é oração e o outro não é, beleza? Ficamos aqui, ó, com letra A e letra B. Vejam vocês que só a partir de uma análise sintática eu já consegui eliminar duas alternativas, beleza? Agora, aqui nós precisamos, para você fazer isso aqui com mais qualidade, você precisaria de fato ter um conhecimento sobre análise sintática e também ter um conhecimento sobre o uso de quê? Da vírgula. E uma das regras, né, de uso da vírgula é o seguinte: a vírgula é utilizada para intercalar o adjunto adverbial quando ele vem antes da informação principal, ou seja, quando ele vem deslocado ou no início da frase ou no meio da informação principal, beleza? Então aqui, ó, desde a crise econômica de 2009 é um adjunto adverbial, é uma expressão de valor adverbial que indica o quê? Que indica tempo, né? Os adjuntos adverbiais podem indicar tempo, lugar, modo, finalidade, causa, consequência e assim sucessivamente. Vai estar ligado o quê? Ao verbo. Então, desde a criação econômica de 2009, a ascensão desacelera. Desacelerou desde a crise econômica de 2009. Então, como já falei, é uma expressão adverbial porque está ligada ao verbo. As expressões adverbiais ligam-se aos verbos apresentando alguma informação, uma circunstância, uma coisa a mais, beleza? Então, estaria aqui a nossa letra A, ó. Demarca o deslocamento de uma expressão de valor adverbial. Professor, e a letra B? B, desculpe. Demarca o deslocamento de uma expressão de valor o quê? Adjetivo. Para ser adjetivo, né, ele teria que estar qualificando um substantivo, né? E a gente já viu, como ele está ligado a um verbo, não pode ter valor adjetivo, só pode ter valor o quê? Adverbial. Como ele veio antes do verbo, ele veio o quê? Deslocado da sua posição original, beleza? Então tá aqui, regra básica de uso da vírgula. Sempre que uma expressão de valor adverbial vier antes da oração principal, que nós chamamos de deslocado, né, porque deveria vir depois, ela vai ser separada por vírgula. Quando ele vier no meio da frase, no meio da oração principal ou antes da oração principal, beleza? Valeu, galera, espero que as explicações tenham ficado claras. Vamos aí já para a nossa próxima questão. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, compartilha o canal com o colega e deixa seu like para ajudar o canal do professor, beleza? Valeu, galera. Galera, português facinho, facinho com o Zé Roberto. Vamos à nossa próxima questão aí já. Simbora, galera, vamos aí à questão de número 8, já acompanhando aqui o enunciado comigo, que já diz o seguinte: dito de outra maneira, cresce a desigualdade social e as consequências de tal fenômeno, por muito tempo subestimadas, se fazem notar no cenário político de países ricos e emergentes. A flexão do verbo em destaque é justificada pela concordância com. Muito bem, vamos trazer o chave aqui, trazer a chave da questão. Essa questão vai cobrar do candidato conhecimento, mais uma vez, sobre concordância verbal e análise sintática, beleza? Vejam vocês que a análise sintática é um assunto, né, um conhecimento que perpassa muitos assuntos gramaticais, beleza? Vamos lá. Tem que dominar as regras de concordância, né, verbal, e perceber a ligação entre os elementos do texto.
Como assim, professor? Perceber a ligação entre os elementos do texto. Veja, aqui nós estamos diante de um caso de concordância verbal. O verbo liga-se a quem? Ao sujeito. Eu tenho que ser capaz de fazer uma análise do fragmento, perceber quem é o sujeito daquela oração, daquele verbo, para ver se está havendo a concordância correta com ele ou não, beleza? Então, você precisaria aqui basicamente disso, identificar o sujeito para saber se a concordância está correta, beleza? Então vamos lá. A flexão do verbo em destaque é justificada pela concordância com. Quando ele diz é justificada com a concordância com, ele quer dizer o quê? Quem é o sujeito desse verbo? O que a gente está perguntando é isso, simplesmente isso, né? Então, olhe, e as consequências de tal fenômeno, por muito tempo subestimadas, se fazem notar no cenário político de países ricos e emergentes. Como era que eu eliminaria aqui? Eliminaria facilmente algumas alternativas. Fazem está no quê? No plural. O seu sujeito teria que estar no plural também, porque o verbo concorda com o sujeito. Então vamos lá. Desigualdade está no quê? No singular, já está eliminada. Países ricos, plural. Consequências, plural. Tal fenômeno, singular. Já eliminei, beleza? Se o verbo está no plural, consequentemente, o sujeito vai estar também. Então aqui eu olharia para o verbo e faria a pergunta. Como é que eu descubro, professor, quem é o sujeito? Eu faço a pergunta ao verbo. As consequências de tal fenômeno, por muito tempo subestimadas, se fazem notar no cenário político de países ricos e emergentes. Quem se fazem notar ou quem se fazem notadas no cenário político de países ricos e emergentes? Quem se faz notar? As consequências. As consequências se fazem notar, as consequências são notadas. O sujeito é consequências, que está aqui na letra C. Questão facinho, facinho, português facinho, facinho com o Zé Roberto, tudo facinho, facinho. Um assunto simples, uma simples identificação do sujeito, beleza? Mais uma vez, pergunta ao sujeito quem. João quebrou o braço. Quem quebrou o braço? João. Os problemas políticos desse país é a corrupção. Quem é a corrupção? Os problemas políticos do país. Então, é só fazer essa busca aí que você encontra, beleza? Valeu, galera. Questão rapidinha, né? Rapidozinho. Facinho, facinho. Vamos lá para a próxima questão, questão de número 9 aqui. Considere o trecho. Líderes que se utilizam dessa retórica espúria emergem em países distintos. Há nesse trecho, veja, mais uma questão de análise sintática. Vamos aqui trazer o chavezinho. Qual o assunto? Classificação das orações, né? Nós temos 4 tipos de orações. Você tem que ser capaz de, pelo menos, se não dominar isso aí com muita qualidade, perceber pelo menos quais são as dicas, os macetes, né? Para se chegar a uma resposta correta. Você tem as orações coordenadas, as coordenadas sindéticas e a sindética, mas a sindética é bem simples, só a sindética. Então vamos dizer a sindética, que são 5. Você tem as orações substantivas, que são 6, as orações adjetivas, que são apenas 2, e as orações adverbiais, que são 9, né? Mesmo que você não consiga, por exemplo, assim, identificar todas as orações substantivas, todas as adverbiais, mas você tem que saber o seguinte: aqui eu estou diante de uma oração substantiva. Eu estou na dúvida se é completiva nominal, se é objetiva direta, se é subjetiva, mas eu sei que é uma oração substantiva, beleza? Eu tenho que saber pelo menos disso para eliminar algumas alternativas e ter uma possibilidade bem maior de acertar a questão, beleza? Vamos aqui. Qual o assunto aqui que está sendo cobrado mais especificamente? Que eu já trabalhei no vídeo anterior, viu? Diferenciar o que, né? Esse que pode ser pronome relativo ou esse que pode ser conjunção integrante. Isso aqui é fundamental para eu responder várias questões sobre subordinação, já falei isso para vocês, né? Esse que, se ele for um pronome relativo, ele vai indicar uma oração adjetiva. Se ele for uma conjunção integrante, ele vai indicar uma oração substantiva. Olha aí, isso aí já adianta muita coisa, beleza? Então vamos lá. Há nesse trecho 2 orações, uma principal e outra subordinada. Professor, como é que eu faço para saber que é oração principal e oração subordinada? Na maioria das vezes, basta olhar uma coisa. A subordinada é a que se inicia com a conjunção.
Já a principal não, beleza? E a principal traz a informação principal, como o próprio nome diz, né? Mas a identificação da conjunção já lhe ajuda muito a saber quem é principal e quem é subordinada, beleza? Então tá aqui, ó. Você tem esse que aqui, né? A partir dele eu inicio que é a oração subordinada. Líderes que se utiliza dessa retórica espúria. Então isso aqui, ó, até aqui, ó, é a oração o quê? Subordinada. Que é a oração principal? Líderes emergem em países distintos. Vejam vocês que, como eu falei, a oração principal, ela traz a sua informação, vamos dizer assim, já clara em si mesmo, né? A oração subordinada, como o próprio nome diz, vai estar subordinada a ela e precisa da oração principal para fazer sentido. Se eu dissesse simplesmente assim, olha, que se utilizam dessa retórica espúria, você dizia, como assim que se utilizam? Está faltando algo. Mas quando eu digo assim, ó, líderes emergem em países distintos, você já entendeu, beleza? Então, a oração, anote isso aí, a oração principal, ela tem a sua mensagem, vamos dizer assim, garantida ou clara em si mesmo. Já a oração subordinada, ela vai precisar do conteúdo da principal para fazer sentido, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho a oração principal? Tenho. E a outra é subordinada com valor substantivo. Vamos deixar isso aqui. Eu tenho uma oração adjetiva explicativa. Tá, opa. Eu tenho uma oração substantiva subjetiva. Então, aqui ele diz que é substantiva. Aqui ele diz que é substantiva também. Duas orações. Uma principal e outra subordinada, com valor adjetivo. Olha, vejam vocês, né? Essa questão aqui, ela praticamente, olha, a letra A e a letra C, elas se anulam. Veja como é importante você fazer uma análise da prova, da questão, das alternativas. Porque, veja, há uma oração principal e outra subordinada com valor de substantivo. E aqui ele diz que há também uma oração substantiva. Só que aqui ele disse que era com valor subjetivo, né? Mas se for com valor subjetivo, essa oração, se isso aqui fosse verdade, a letra C, ou entendimento, automaticamente a letra A também estaria verdadeira, seria verdadeira. Então você teria uma questão anulada, né? Então, não é. Ou é uma ou é as duas. Então você já teria se olhar e dizer, caramba, não pode ser as duas, então essas questões estão anuladas. Então você já automaticamente, ó, anularia. Veja, só diante de uma análise, como é uma importante coisa. Você já anularia aqui as letras A e C, ficaria agora só com B e D, com a possibilidade bem maior de acerto, beleza? Mas vamos resolver. Na letra B diz o seguinte, uma oração adjetiva explicativa e duas orações, uma principal e outra subordinada com valor adjetivo. Então, professor, a letra B e a letra D não se anulam também não, já que ele diz que aqui é adjetiva e ele diz que aqui é oração subordinada com valor adjetivo também, não é a mesma coisa? Seria sim, mas ele cometeu uma falha aqui, ó. Ele disse que a oração era adjetiva o quê? Explicativa. E a oração não é adjetiva explicativa, né? Então vamos ver aqui, ó. Líderes que. Esse que aqui, eu falei no vídeo anterior, ele é um pronome relativo ou uma condição integrante? Veja, eu posso trocar esse que aqui pela palavra quais, que é outro pronome adjetivo? Ou, desculpe, outro pronome relativo? Posso. Líderes, os quais se utilizam. Então, veja, se eu posso trocar um pronome relativo por outro, desculpe, se eu posso trocar o que por outro pronome relativo, é porque ele é pronome o quê? Relativo. Se ela fosse uma conjunção integrante, eu poderia substituir essa oração aqui pela palavra isso. E veja que eu não posso. Olha. Líderes que se utilizam dessa retórica espúria, líderes isso. Não posso. Então não é oração substantiva. A oração substantiva vai ser ou pode ser substituída pela palavra isso. Beleza? Então não é. É adjetiva, desculpa. É adjetiva porque esse que é um pronome relativo como nós já provamos. Agora o que? Sendo adjetiva, ela pode ser explicativa ou restritiva. Na letra B, ele diz que é adjetiva, explicativa. Não é explicativa por quê? Porque a explicativa viria separada por vírgula. Beleza? Então, eu teria uma vírgula aqui, ó. E outra aqui. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais mesmo. Então, mais uma vez, ó, se ela fosse explicativa, ela viria separada por vírgula. Aliás, esta é a única diferença entre a oração
adjetiva restritiva e explicativa. São duas as adjetivas, restritiva e explicativa. A explicativa vem separada por vírgula e a restritiva não. Então a letra D está totalmente correta, ó. Nós temos a oração principal aqui, que nós já havíamos falado, né? Líderes emergem em países distintos. Oração principal e uma subordinada com valor adjetivo, que é essa daqui, só que não é restritiva, não é explicativa, ela é o quê? Restritiva, beleza? Valeu, galera. Espero que as explicações tenham ficado fáceis. Demorei um pouco, porque quis trazer as informações a mais, beleza? Vamos para a nossa 10ª e última questão da prova, beleza? Valeu, galera. Se inscreve no canal aí se você não é inscrito e compartilha o nosso vídeo, deixa seu like aí, beleza? Valeu, galera. Vamos para a próxima. Então, galera, vamos aí à nossa última questão, última e 10ª questão, última questão do vídeo da prova, beleza? Logo mais estaremos lançando uma outra prova aí também, beleza? Se liga no canal aí, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva. Aciona lá o sinozinho, né, que indica quando o novo vídeo foi lançado, para que você não possa perder aí os materiais, beleza? Então vamos lá aqui, última questão, acompanhe comigo. A expressão loas à xenofobia, no contexto linguístico em que ocorre, apresenta o sentido equivalente a. Muito bem. Chegando o chavinho aqui com a chave da questão. Qual o assunto que está sendo cobrado aqui, ó? Semântica. Semântica é significado, diz respeito ao significado das palavras, o sentido das palavras, né, dos fragmentos, etc, né? Então, o candidato aqui teria que ser capaz de atribuir significado a uma palavra desconhecida, né? Vamos supor que você não conhecia a palavra loas e você ficou... não sei exatamente o que é loas, mas dentro do contexto você teria que ser capaz de perceber qual é o significado dela ali, beleza? Interpretação e identificação da ideia global do texto, né? Além disso, o conhecimento sobre a ideia global, aquilo que vem sendo apresentado pelo autor, né, ajudaria você a perceber qual o significado dessa palavra, beleza? Mas para nós entendermos com mais facilidade, vamos voltar aqui ao último parágrafo quando ela aparece, que diz assim... Vamos lá, acompanha aqui, ó. Líderes que se utilizam dessa retórica espúria emergem em países distintos com loas à xenofobia, loas ao protecionismo, loas ao nacionalismo, loas ao militarismo e, não raro, loas ao obscurantismo. Ameaçam, assim, conquistas civilizatórias em vez de enfrentar de fato as falhas da globalização. Ora, quando eu li esse texto, eu também não sabia o significado da palavra loas, mas eu automaticamente percebi que seria o quê? Uma espécie de valorização, uma espécie de defesa. Defesa de quê? Defesa da xenofobia, defesa do nacionalismo, defesa do militarismo e assim sucessivamente, beleza? Por quê? Porque ele diz que isso, né, seria uma ameaça às conquistas civilizatórias em vez de enfrentar as falhas da globalização, né? Então, a gente percebe aqui que ele diz que a globalização há falhas, foi o que ele defendeu no texto, isso deve ser o que? Defendidas. E aqui, né, as pessoas estariam usando um discurso contra a globalização, valorizando o que? O nacionalismo, o militarismo, valorizando o que? A xenofobia, né? Sendo a favor da xenofobia. Então, essa ideia aqui, né, me dá essa ideia que vem sendo defendida pelo autor e esse posicionamento daqui, ó, de dizer que ameaça as conquistas civilizatórias, eu percebo que esse loas significa o quê? De alguém que é a favor da xenofobia, do protecionismo, do nacionalismo e do militarismo. Ou seja, o que ele quer, o que nós queremos na questão lá, a favor de que? Da xenofobia. Era isso que ele está dizendo, né? Então vamos para a questão para nós concluirmos. Ele diz assim, ó. Loas à xenofobia, né, equivale a quê? A apologia a comportamento que revelam aversão. Aí ele aqui não fala sobre xenofobia. Mas o que é xenofobia? Exatamente isso, ó, aversão ao que é estrangeiro. Então, ó, mais uma vez, aversão ao que é o estrangeiro. Onde tiver isso aqui, tá boa. Aqui, ó, enaltecem. Xenofobia é enaltecer pessoas e coisas estrangeiras? Não. É exatamente o contrário. Então, letra C já estava eliminada. E negação de atitude. Veja que não é, ele não estava negando, ele estava o quê? Se mostrando o quê? A favor. A favor aqui a atitudes que revelam o ódio, né? Que no caso seria a xenofobia, né? Ele não estava negando, ele está dizendo que alguns líderes não negam, são a favor, né? A favor de atitudes que revelam o ódio. Então,
A letra D também, ó, estava eliminada. Aí você ficaria aqui, ó, sim, para nós falarmos, né, xenofobia é composta, uma palavra composta por dois radicais, xeno, que significa estranho, estrangeiro, aquilo que vem de fora, e fobia, como todo mundo sabe, é medo. Então, medo daquilo que vem de fora, aversão àquilo que vem de fora. Foi o significado que a palavra xenofobia ganhou na nossa sociedade atual, beleza? Então, ó, apologia, o que é apologia? É você defender, ser a favor, né, daquilo. Então, apologia a comportamentos que revelam aversão ao que é estrangeiro, que você poderia substituir essa palavra aqui, aversão ao que é o estrangeiro, pela palavra o que? Xenofobia. Então, apologia a comportamentos que revelam o que? A comportamentos xenofóbicos. Pronto. Apologia a comportamentos xenofóbicos é o mesmo que loas a xenofobia. Beleza? Valeu, galera. Então tá aqui, ó, nossa letra A. A letra B não é porque ele diz que é indiferença. A apologia não como a gente viu lá, os líderes não estavam se mostrando indiferentes, eles estavam se mostrando a favor do militarismo, da xenofobia, do protecionismo e assim sucessivamente. Beleza? Então não era indiferença, é por isso que a letra B está o quê? Errada, beleza? Ficamos aí com a nossa letra A. Beleza, galera? Chegamos ao fim do nosso vídeo. Logo estaremos lançando mais uma prova completa da FUNCERN para que você possa melhor se preparar para o seu concurso, beleza? Valeu, galera! Boa sorte, bons estudos, mais uma vez, se inscreve no canal aí, deixa um like, ajuda o canal do professor compartilhando, beleza? Português facinho com o Zé Roberto e até o nosso próximo vídeo.